Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. A proposta do vídeo de hoje não é trazer nenhuma resposta, mas sim suscitar algumas perguntas, fazer algumas provocações. E esse vídeo aqui, na verdade, ele não vai ter nenhuma conclusão. É só uma pílula que eu tô jogando aí no ar, uma sementinha pra gente pensar, pra gente questionar. E vai ser muito bem-vindo se vocês puderem contribuir com ideias de vocês nos comentários, enfim. Algumas semanas atrás eu fiz um post no meu Instagram com uma foto e nessa foto eu coloquei o título de Descolonize o seu olhar. A partir desse texto que eu escrevi que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. É um texto bem curtinho que eu vou ler para quem não tem acesso ao meu Instagram, para quem não acompanhou as últimas notícias de Vratatá. Mas se você não me segue no meu Instagram, me segue lá, porque eu sempre estou postando coisas que acontecem no meu dia a dia, relacionadas à arte, cultura, enfim. Uma série de acontecimentos tem me levado a consumir cada vez mais arte brasileira. Cinema, literatura, artes plásticas. Experiências tão nossas, que dizem respeito ao nosso povo. Um país que tem seus museus queimados e pouco fôlego para reconstituir sua história. Quantas obras se perderam, quantos anônimos inarredáveis permaneceram calados. Como artista e cidadã, tenho o dever de trazer para a nossa linha do horizonte tantos artistas, tanta cultura que até hoje é menosprezada. O olhar americano que se tem em relação ao cinema. Quem disse que brasileiro não sabe fazer filme? Você pensa que os filhos de Trump, Obama e Clinton são melhores porque sempre foi o seu único referencial? Experimente o nosso faroeste com sotaque pernambucano em Bacurau. É tão nosso, tão potente. Experimente o gosto de terra com Manuel de Barros, os delírios arrebatadores clariceanos, nossa famigerada Carolina Maria de Jesus com suas mãos de preta que pintava palavras duras e necessárias. A nossa cultura está devastada. Quase que fomos arrancados do mapa. Isso não pode acontecer. Quem nasce no Brasil é gente. Bacurau é um filme que ficou muito na minha memória. Não sei se todos aqui assistiram Bacurau, mas tem uma cena específica do filme que chegam umas pessoas na cidade que não pertencem a Bacurau e elas estão ali com um certo desdém em relação à cidade, em relação aos moradores da cidade. E a personagem pergunta para uma moça e para um garotinho que tá ali na loja: quem nasce em Bacurau é o quê? Aí o garotinho responde: quem nasce em Bacurau é gente. E é uma cena extremamente cômica do filme, mas ao mesmo tempo extremamente cruel, real. E isso que dá o sentido de genialidade para a cena, porque através da risada a gente sente o desconforto com essa pergunta. Se a gente for descascar a cebola desse pequeno diálogo, a gente vai encontrar 1 milhão de significados e de sentidos. A gente vai encontrar aí referência do nosso Brasil colônia, a gente vai encontrar referência do nosso preconceito, do nosso racismo. Por isso que eu acho Bacurau um filme maravilhoso, porque ele é recheado de significados e de leituras, e quanto mais vezes você assistir, mais significados e leituras você vai encontrar nele. E eu acho que muito provavelmente daqui a alguns anos, quando a gente não tiver mais embriagado desse governo que está institucionalizado no Brasil, né, se tudo der certo a gente vai sair dessa, quando a gente vê esse filme ele vai ter um outro significado, porque a arte ela tem esse poder. Quando a obra de arte ela é potente nesse lugar, ela tem esse poder também de se ressignificar ao longo dos tempos. Mas enfim, voltando, eu falei que esse vídeo não ia ser fácil. E na mesma época que surgiu Bacurau agora, surgiu uma outra febre que foi o filme Coringa, que é um filme americano, que mais uma vez eu tô falando dele, que eu não assisti. E eu comecei a ver que as pessoas estavam comparando uma coisa com a outra, né? O hype de um com o hype de outro, o que eu considero absolutamente esquisito, porque um é uma produção nacional e o outro é uma produção americana, e o quanto que a gente tem essa necessidade de comparar as nossas obras, que são tão nossas, tão brasileiras, tão carregadas da nossa cultura, como se isso fosse um demérito, porque a gente não tem os mesmos recursos, porque a gente não tem a mesma forma de construir um roteiro, a mesma forma de pensar o mundo. Todas essas questões me suscitaram para essa questão da nossa brasilidade. E eu acho que uma outra coisa também que despertou esse questionamento em mim
é o fato de que toda vez que a gente vê a nossa cultura sendo decepada, a gente tem uma necessidade de reafirmar a nossa cultura. São momentos em que a gente evoca para proteger o nosso país, as nossas obras, os nossos artistas, os nossos pensadores. Mais do que nunca a gente tem que proteger esse precioso lugar sagrado de pensamento e de construção criativa. A minha grande questão aqui é a gente pensar como que a gente constrói esse nosso olhar para a nossa cultura, para as nossas histórias, como que a gente olha para os nossos artistas, para as nossas obras e se reconhece neles. Não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer, porque desde muito criança a gente é instigado a ter um olhar em relação a nós mesmos com um certo desprezo, como se a gente ainda fosse chegar lá em algum lugar e como se a gente não pudesse ser motivo de orgulho, porque a gente ainda está em construção, a gente ainda está engatinhando, então a gente usa o que vem de fora como parâmetro para construir a nossa identidade. E isso é um erro, porque quando a gente cresce tendo como referência o cinema americano, a literatura inglesa, quando a gente pensa nas artes plásticas, a gente vai lá para os artistas europeus de vanguarda, a gente vai construindo desde pequeno toda essa identidade de que tudo que vem de fora é melhor. A gente perde a noção do que somos nós, porque aquilo é um referencial que não nos pertence. Então, quando você vai assistir um filme como Bacurau e faz uma comparação de que tem várias referências a Tarantino e você esquece todo o histórico brasileiro de lutas que nós tivemos aqui, quando você esquece toda a identidade nordestina de referência nesse filme e coloca o Tarantino em primeiro lugar, é porque realmente tem um trabalho de base muito importante a ser feito. A construção da gente olhar para o nosso país, para a nossa cultura, para a nossa arte, para tudo que nos cabe aqui, é diária e tem que ser feito um trabalho de base em relação a isso. A gente tem que pensar em como que a gente reconstrói os nossos valores em relação ao que a gente consome, sabe? Eu tô fazendo um curso de cinema agora, que é a história do cinema voltada para a história das mulheres no cinema, e quando a gente chegou aqui na parte do cinema nacional, boa parte dos nossos cineastas não estavam dentro do meu conhecimento, eu não conhecia grande parte, e a gente simplesmente, sem conhecer, fala assim, o cinema nacional é uma bosta, o cinema nacional é de má qualidade. Mas por que é de má qualidade? Por que a gente não assiste e não tenta identificar o que de brasileiro tem ali e por que aquilo foi feito daquela maneira? Por que existiu a pornochanchada no Brasil? Por que a gente tem uma escritora como a Maria Carolina de Jesus que foi usada pela mídia, porque a mídia naquele momento achava que era interessante o retrato da pobreza e da fome por uma favelada, visibilizando porque era interessante uma favelada que falava da fome, só que também foi tirado dela a possibilidade de ascender como a artista escritora que ela gostaria de ter sido. Ela escreveu muitas outras coisas, mas isso não era interessante para a mídia. Olhar para nossa história, para nossa arte, entender por que o nosso cinema tem uma estética até os anos 80, depois dos anos 80 até os anos 90 tem uma outra estética e agora tem uma outra estética. Entender essas viradas nas manifestações artísticas é entender a nossa história, é reconhecer a nossa identidade. Eu não tô falando com tudo isso que a gente não deva consumir o que vem de fora, que a gente não deva se inspirar em artistas e consumir outras culturas. Na verdade, tudo isso é muito enriquecedor. A gente conhecer outras culturas, a gente dialogar com outras culturas é essencial para a natureza humana, porque nós somos seres sociais. E quanto mais a gente tiver acesso a outras culturas, mais empáticos nós somos. Só que uma coisa é a gente ter curiosidade e se relacionar com outras culturas, e uma outra coisa é a gente se desvalorizar perante outras culturas, porque nós temos um país extremamente rico, extremamente potente artisticamente, nós temos um povo extremamente criativo e cabe a nós valorizar todas essas potencialidades que nós temos. Concretamente,
Eu quero mais do que nunca trazer muito material de artistas brasileiros para vocês. Eu já tenho muita coisa aqui que eu falo de cinema nacional, que eu falo de literatura brasileira, mas muito provavelmente para o ano de 2020 vai ter um quadro nesse canal chamado Descolonize o Seu Olhar, trazendo artistas para vocês, para a gente debater, para a gente conhecer e para a gente entender por que o processo criativo deles é dessa forma e não de outra, para a gente ficar mais íntimo do que é tão nosso. Praticamente, eu acho que o meu papel aqui de cidadã e de artista é compartilhar com vocês e trazer experiências de mais artistas brasileiros para vocês. A gente tem que cuidar do nosso jardim, minha gente. É clichê, mas é real. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que pelo menos vocês reflitam sobre isso, sobre essa nossa desconstrução em relação ao olhar colonialista que a gente tem. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, deixem sugestões para esse quadro que eu vou criar o ano que vem de Descolonize o Seu Olhar, e eu vou procurar trazer textos teóricos para a gente poder ter um embasamento teórico bacana, junto com esses artistas, enfim, trazer pessoas para conversar, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Até a próxima, um beijo imenso e tchau!